Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, bom dia. Obrigado pela presença de todos e todas. Sejam bem-vindos. A gente começa em um minutinho a masterclass. A gente está organizando aqui um processo para iniciar a transmissão. A gente lembra, recorda aqui vocês que temos tradução ao vivo. Então, para que vocês estejam atentos aqui ao canal de tradução. E, enfim, se acomodem, cheguem, busquem sua água, seu café, seu chá. É um espaço de encontro, de partilha, então estejam cômodos e cômodas para estarem aqui com a gente. E bem-vindos, bem-vindas também. Eu digo que a minha melhor versão é em espanhol, mas pensando na tradução e no melhor fluxo aqui do diálogo, hoje a gente vai estar conversando em português. E, bem, tive aqui a autorização para a gente iniciar, então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todas as pessoas. É uma alegria muito grande para a gente estar aqui nessa segunda masterclass, que, enfim, dá início a um processo de construção do Laboratório Impacto Social, numa parceria entre o Instituto Taturana, do Brasil, e a Impacta Cine. É importante recordar que é uma trajetória longa, no caso da Taturana, de mais de 10 anos, acreditando no poder de transformação social a partir do cinema e das narrativas audiovisuais como um todo. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Antônio, cineasta, produtor de impacto, e estou retornando à Taturana, agora na diretoria de formação. Então, também hoje representa um processo de retorno à construção coletiva desse espaço. Então, também muito feliz de estar aqui com vocês. Bem-vindos. Hoje a gente vai conversar com duas documentaristas. Aqui a Elisa Capai, do Brasil, bem-vinda, e a Patrícia Valdeiras Castro, do México. Também um processo de reforçar esse laço existente desde uma perspectiva de pensar o cinema de impacto social com esse acento, com esse sotaque e com esse olhar, essa mirada latino-americana que já vem se desenvolvendo na parceria com o Impacta Cine, com o Ambulante, com o Nodosur na Colômbia. Então, que bom a gente poder estar aqui e seguir num diálogo e aprofundando reflexões que a gente já desenvolveu em outros espaços, como no espaço do Fórum de Cinema Latino-Americano, que já tivemos 3 edições. Então, seguimos aqui nessa construção e nessa partilha coletiva. Vale lembrar que vai estar também disponível no YouTube, no canal do Instituto Taturana, então acompanhem, revejam e, enfim, vai ser um momento bonito de partilha. Então, queria dar as boas-vindas à Elísia, à Patrícia. A gente vai falar sobre... Quando a gente pensou nessa segunda masterclass, nos interessava muito que a gente pudesse trazer a perspectiva das diretoras, de pessoas realizadoras. Às vezes, quando a gente está construindo esses espaços, entramos muito num debate de mercado ou dos espaços de circulação, de difusão, quais foram as estratégias, as metodologias desenvolvidas. Por vezes, a gente pode até acabar se desconectando do real sentido que move isso, que são os filmes, que são as histórias, e nada melhor do que poder pensar a força do cinema como uma ferramenta de transformação social, na perspectiva e no posicionamento das diretoras, dos diretores. Então, a gente tem aqui hoje 2 diretoras com uma trajetória muito potente nos seus países. Elisa vai falar e conversar com a gente a partir da experiência da campanha de distribuição do seu 4º longa-metragem, Incompatível com a Vida. E a Patrícia, eu estou com muita dificuldade de chamar a Patrícia de Patrícia, porque a gente conhece ela como Pato, é afetivo, e vai falar a partir da sua experiência, da desenvolvimento da sua campanha com o seu primeiro longa, Agora que Estamos Juntas. Bem, para a gente dar um respiro do português, eu vou convidar
a Pato, para que possa fazer aqui um diálogo inicial com a gente, trazendo as experiências do desenvolvimento da campanha do seu primeiro filme. Bem-vinda, Pato. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a Oi, tudo todas, pues bem? a todos por Obrigada estar a aquí, todos, a la todas e todos programa, por a estarem Impacta aqui. Cine Agradeço a por la Taturana, Impacta invitación. Cine Estoy pelo muy emocionada, no me convite. voy a tardar Estou mucho muito porque me queda emocionada, muy não poco vou tiempo. demorar muito porque eu Entonces, sei que eu bueno, tenho pues pouco yo tempo. soy Patricia Bom, eu Valderas, sou soy Patrícia Vadeiras, documentalista y ahora sou que estamos documentarista juntas es e esse mi filme, primer agora que estamos largometraje juntas, documental. é o meu primeiro Es, longa-metragem podemos documentário. pasar a al A siguiente gente slide. pode, Ay, perdón, no talvez, sé, ¿podemos proyectar a gente pode el projetar, por PowerPoint? gentileza, os slides? Bueno, les cuento rapidísimo. Bom, vou falar Ahora que rapidinho aqui. estamos juntas es una Agora que estamos película que juntas, habla é sobre um acoso filme sexual que fala callejero sobre y assédio autodefensa. sexual na rua e autodefesa. Especialmente es Sobretudo, un proyecto que esse é comienza en um el año projeto 2015, que começou em pero que busca 2015 hablar sobre e o objetivo é autodefensa, falar sobre sobre cómo autodefesa reconocer e las sobre herramientas como que como mujeres reconhecer hemos as construido ferramentas que históricamente para nós poder construímos historicamente protegernos, como para mulheres poder para nos proteger defendernos. Y la e historia para se nos cuenta a defender. través Essa de história é mi propia contada experiencia através de uma de experiência reconocer las minha, violencias pessoal, en de mi vida, reconhecer que as ya violências que fue eu un sofri reconocimiento que na hice vida. muy tarde, Esse considero yo, reconhecimento eu digamos, fiz treinta y muito tantos años, tarde, eu já a tinha través 30 de e este tantos proyecto anos, justamente. e Y justamente es fiz un isso através reconocimiento de desse las violencias projeto. que hago É um acompañada de reconhecimento un grupo de das mujeres violências que eu en un fiz taller. acompanhada de Son 20 um grupo de mujeres que mulheres numa conozco oficina. 20 y que mulheres me van que eu guiando en conheço, que eu este conheci, né, e descubrimiento que foram me de orientando poder nesse reconocer no solamente descobrimento, las de violencias y el reconhecer não acoso sexual só en mi a vida, el violência e abuso o assédio sexual, sexual, o sino abuso sexual también que eu las sofri, herramientas mas também as que mi ferramentas madre me dio, las que a herramientas minha mãe me que deu, que como amigas, que como que a amigas lo me mejor deram, familiares, hermanas, tías, pues vamos parentes, compartiendo a lo largo tias, de la irmãs, vida. nós vamos Y bueno, pues compartilhando también essas ferramentas ao longo da esta vida. historia se va desarrollando Essa justo en un história vai se contexto desenvolvendo de la Ciudad de num México, contexto na Cidade do de el México, área metropolitana, bem na área metropolitana da donde Cidade pues do podemos México, también visualizar e ali é las possível distintas expresiones del movimiento enxergar feminista diferentes expressões do movimento en la Ciudad de feminista México ali na y en el Cidade do Estado de México, México, ¿no? e também Entonces no es como estado. una narrativa muy personal, Então, às pero a la vezes, vez é uma muy narrativa muito colectiva pessoal, y mas que ela acaba también sendo deja muito un gran coletiva registro também. histórico de Isso las nos trouxe acciones um que registro colectivamente histórico das hacemos. ações Entonces, que ocorreram les quiero mostrar un coletivamente. tráiler, Então, quero entonces mostrar ahora um si nos trailer puedes do ayudar. filme. Se puder me ajudar, por favor, agora a mostrar o trailer, por gentileza. Cuando conocí a las mujeres del Quando eu taller, conheci as ellas me mulheres da preguntaban oficina, sobre mis experiencias de elas me violencia perguntavam callejera, sobre as minhas experiências de pero violência yo no nas lograba ruas, recordar ni una mas eu não sola. conseguia lembrar de nenhuma sequer. Era como si mi cajón de recuerdos Era como se estuviera o meu vacío, baú de memórias como si mi estivesse vida fuera vazio, ajena como a se a ese minha vida problema del fosse que alheia todas a podíamos esse contar problema sobre o cientos qual de todas historias. elas eram capazes de contar centenas de Una histórias. noche me hablan, Uma ¿no? noite, a Sí, minha mãe ¿podrías venir por mí? Es que me estoy disse: aquí "Você pode vir me y alguien me buscar? anda Eu estou aqui siguiendo numa loja, por tinha um un cara segundo. me seguindo num carro. ¿Qué chingado me importa que me Não me asalten importa que me realmente? xinguem, que me Es evidente, assaltem. por lo menos para Olha, mí é y evidente, para pelo todas menos las para mujeres, mí e para todas as outras que a mí lo que mulheres, me da que o miedo que nos dá no es que te medo quiten, não é que nos tirem um objeto, sino que te violen. e sim que me estuprem. Yo comencé a defenderme Eu comecei cuando a me reconocí defender que era violencia. quando eu reconheci que era uma violência. O sea, hay un problema que estas Existe um mujeres están problema e reaccionando. essas meninas estão reagindo a um problema. A veces me pregunto, Às ¿en qué vezes eu mundo me vivimos que pergunto, hasta em defendernos que tiene mundo que nós ser vivemos que até imperceptible? a nossa autodefesa é Hay veces imperceptível? que digo, si no estuviéramos en este De vez em quando eu contexto, digo, ¿de se qué a gente estaría não hablando? tivesse nesse contexto, Quizá de que a gente estaría estaria hablando de falando? bicicletas, Talvez a gente estivesse de falando de aliens. bicicletas, de Y la urgencia de aliens. hablar de esto A es tan urgência de falar fuerte, desse assunto é pero tão en realidad no es forte, algo que yo mas na quisiera. verdade não é que a gente queira que isso aconteça. Lo que a ti no te enseñaron, lo que a mí no me enseñaron,
Aquilo que não ensinaram para mim, que não ensinaram para você, agora a gente sabe. E é preciso transmitir esse conhecimento às que não sabem. Essa energia que surge, ela é muito bonita. Listo, muchas gracias. Muito Bueno, obrigada. pues justo les quiero contar Bom, eu queria contar um por qué es que pouquinho surge la por que intención que de hacer una surgiu campaña a de impacto intenção de sobre fazer uma campanha de esta película, impacto ¿no? A mí algo sobre esse que filme. me dolió mucho Foi uma es coisa que que me tardé 25 me doeu años en muito. Eu reconocer demorei el acoso sexual 25 anos callejero para en mi vida. reconhecer o assédio Y sexual que eu tinha justo sofrido na este rua. reconocimiento, como les contaba, lo E hice esse reconhecimento, acompañada de como eu este grupo de falei, eu fiz mujeres en este acompanhada desse taller. grupo de mulheres Y nessa algo que yo me oficina. preguntaba era, Uma coisa que eu ¿cuántas me mujeres perguntava era o seguinte: como quantas yo mulheres, como eu, probablemente no reconocen las violencias en su provavelmente vida não y reconhecem a probablemente no violência las que vayan a sofrem reconocer nunca? ¿Y a e talvez não cuántas vão mujeres les reconhecer está nunca? sucediendo esto, E, no? Esta e violencia quantas que está meninas estão normalizada, que sofrendo ocurre isso? Essa violência que a está plena luz del normalizada, día y que que ocorre à sucede luz do dia absolutamente en todas e que partes, sin que acontece em como todas sociedad as partes. tengamos Então, una sem que acción, nós, como ¿no? O sociedade, una, consigamos un agir freno, ¿no? Para este ou tipo de botar um violencia. freio Entonces me nesse tipo de parecía violência. necesario Então, me pareceu poder hablar de este necessário tema, de falar este desse descubrimiento que assunto, yo tenía, de desse este descobrimento que proceso, no eu solamente de las atravessei, violencias, sino desse de los processo não impactos, só y da también de lo violência, que mas do podemos hacer impacto desde la também. Eu cotidianidad queria para falar poder do que a gente actuar podia fazer contra no este tipo de cotidiano para violencias, ¿no? Como el agir acoso y contra el esse abuso tipo sexual de callejero. violência, Entonces me agressão parecía e assédio necesario que sexual a nas través de la ruas. película Então, pudiéramos através desse filme, eu visibilizar la queria problemática dar y visibilidade a esse también problema generar espacios de diálogo con e otras abrir mujeres espaço de para que diálogo com outras pudiéramos mulheres, trabajar o pudiéramos para que a gente compartir pudesse herramientas trabalhar, que compartilhar desde la ferramentas cotidianidad nos han funcionado para poder que no enfrentar, para poder cotidiano prevenir o para funcionam para a poder gente enfrentar, sanar, ¿no? Porque prevenir también e otra parte resolver que a esse veces problema. olvidamos es que Às cuando vezes a uno gente descubre esquece que quando todas uma estas pessoa violencias en su descobre vida, todas pues essas también violências viene na un dolor própria muy vida, fuerte ela de sofre uma dor muito cómo hemos grande, soportado y cómo hemos né? aguantado Como las é que a gente violencias. Entonces, para aguentou mí era esse muy tipo de importante violência? Então, para que mim, era pudiéramos muito hablar esto con importante que a más gente mujeres pudesse y que falar disso pudiéramos proteger a las com mais infancias, mulheres e porque al proteger final também de as cuentas meninas, también es un tema porque, de afinal de derechos, no contas, esse proteger é las um time infancias. que, Y para eso era infelizmente, esse é um necesario tema que, ir más allá infelizmente, de las atinge salas a infância. tradicionales, Então, a ¿no? gente Ir tem que más ir allá de las além salas de cine. das Desde el salas principio, mi tradicionais de intención nunca cinema. fue llegar Desde o início, a a minha intenção festivales, mi não intención no era era ir llegar a salas de necessariamente cine a comercial, mi festivais ou a intención salas de cinema siempre fue poder comerciais. hablar A minha intenção sempre con otras foi mujeres sobre este poder tema falar com y outras poder generar mulheres sobre esse espacios assunto, seguros y espacios gerar espaços de sanación y seguros de espacios de cura, acompañamiento. de Por suerte, acompanhamento. Por sorte, también pues fue una película que esse foi um interesó a filme otras que instancias y foi pude llegar a interessante salas de para cine outras comercial, que a lo mejor entidades con e eu una também acogida muy consegui chiquita, pero que passar también em pues salas me ayudó comerciais. justo Foi uma temporada a que la curta, mas película isso tuviera como pues ajudou mayor o filme visibilidad. a ter um Y pouco mais de para este momento, visibilidade. cuando empezamos la campaña de Quando a gente impacto, começou a pues campanha de impacto, estaban involucradas tres instancias. havia três Bandada Films, que instituições es mi empresa envolvidas. productora, Bandada junto Filmes, que é a con minha mi socia produtora, Claudia Ruiz, que no com a minha está sócia aquí porque Cláudia, está que dando não está clases, aqui hoje, pero ela que le está dando mando un gran aula, saludo. mas eu digo, Y dou um que salve aqui para con ela. ella y con Piano, Bom, com que es ela, una com a distribuidora que Piano, fue muy Piano é uma sensible distribuidora que foi para muito sensível poder dejar que tuviéramos una para campaña de impacto y a deixar la que vez a gente tuviera una tivesse corrida comercial para la uma película, que esto es un campanha poco de impacto extraño a lo mejor en la sem parte de la entrar nessa distribución, corrida porque comercial. evidentemente a las distribuidoras les Claro, as interesa vender, pero distribuidoras querem de vender. cierta manera cuando E, de cuando certa Piano se maneira, acercou quando a a Piano nosotras para decirnos se que les aproximou da interesaba la gente, película, pues nosotras les dijimos que teníamos justo eles esta falaram: idea de estamos tener una campaña de interessados no impacto, filme, e a gente falou: porque pues queremos ya fazer uma habíamos campanha de conocido a las impacto. chicas de Impacta Cine A que andan gente por já aquí, tinha a Berenice, conhecido o que pessoal también de pues Impacta ellas Cine, que está pues por fueron aqui. quienes le echaron el ojo a la película y nos dijeron, Então, elas oigan, su estavam de olho película no tiene filme potencial e para una falaram: olha, campaña de seu impacto. filme tem potencial para Nosotras, uma Claudia campanha y de yo, impacto. E aí no a Cláudia e sabíamos eu, que esta intención a de gente não querer llevar la sabia muito que essa película nossa intenção de a levar o otros espacios, filme de querer que se para viera espaços en las diferentes, escuelas, de para que querer ela que fosse se vista em viera escolas, con colectivas, de por querer que se viera en coletivos, instituciones, no em sabíamos que todo instituições. A esto gente não sabia que era una isso estrategia y que era uma formaba parte estratégia probablemente de una campaña de e impacto. que Entonces, poderia fazer también parte de uma gracias al campanha de impacto. acompañamiento de Então, a Impacta gente Cine, pues nosotros agradece o pessoal da pudimos Impacta ponerle Cine, nombre a porque esta foi assim que a intención, gente ¿no? A conseguiu estas dar intenciones nome que à teníamos con la nossa película. intenção que a gente tinha com esse ¿Podemos filme. ir a otro slide? No próximo, Y bueno, pues les platico rapidísimo. bom,
Eu vou falar rapidamente aqui. Uno de los objetivos que tiene la Um dos campaña objetivos da era nossa campanha cambiar comportamientos, era mudar lo cual sabemos que comportamentos. es muy difícil, que incluso A gente la sabe que parte isso é de muito la difícil. evaluación o la medición pues A es questão de complicada. Sin avaliação e embargo, para mensuração é nosotras también era complicada, muy mas para a importante gente era muito que cada función importante tuviera una que cada intención apresentação eh, tivesse uma que intenção, iba más allá de tener una que conversación fosse al além, final de la ou película, seja, a ¿no? gente queria Aquí sempre ter nos uma interesaba conversa no generar fim do dinámicas, filme. A gente queria criar essa probablemente dinâmica. algunas muy sencillas, otras acompañadas Algumas por foram mais microtalleres simples, o por outras a gente fez pequenas espacios que tienen oficinas brazos y chelas, como el que ou están viendo en la espaços, imagen, como vocês estão vendo donde aqui pues na lo que buscamos imagem. es generar un Então, a diálogo nossa ideia era criar seguro, un um diálogo diálogo horizontal, un seguro, diálogo incluyente, horizontal, donde podamos inclusivo, hablar desde la onde a gente experiencia y pudesse podamos falar tocar da justamente experiência este tema desde la e cotidianidad, desse ¿no? tema Eso a es muy partir do importante cotidiano. Isso é porque es la muito manera en la que importante, logramos porque conectar é y uma ser forma de empáticos o conectar, empáticas con de otras ser personas. empáticos com outras pessoas. Generábamos materiales que E a a gente través criou de ciertas dinámicas materiais, muy sencillas, através como los de algumas tenederos de Mónica dinâmicas Mayer, por ejemplo, que simples, a gente retomamos para este proyecto. retomou para esse Mónica projeto Mayer, algumas para dinâmicas. quien A no Mônica lo sepan, Mayer, es una quem não artista conhece a feminista Mônica de los Mayer, é uma 70 que artista empieza a hablar de feminista este dos tema anos del 70 e ela acoso começou a sexual falar callejero desse a tema, né, da través de agressão una sexual nas pieza ruas. artística que se llama El Tendedero. E ela Entonces fez isso retomamos com uma peça de justo esta teatro, pieza ou com uma artística peça de arte. porque E a incluso gente Mónica retomou essa es peça, parte de essa la obra de película. arte. A Mónica la conozco Essa justo obra en faz este taller de parte do acompañamiento filme. donde A gente comenzamos a hablar conheceu sobre a acoso sexual Mônica callejero, ¿no? nas Y como ustedes ven oficinas, también começamos a falar del lado sobre o izquierdo hay una assunto. postal. E à Esta esquerda, vocês postal estão vendo esse tiene cartãozinho? 10 Ele respuestas tem sobre el acoso 10 sexual callejero. ¿Qué respostas podemos hacer las contra mujeres o assédio sexual. O desde que la uma mulher cotidianidad, pode desde el día a fazer día, no para poder cotidiano confrontar, para para poder enfrentar enfrentar ciertas violencias, ¿no? alguns Entonces, tipos de violência? esta postal que tiene Então, estas esse 10 respuestas, cartão en tem essas realidad 10 es respostas. Aqui, na producto realidade, ele é es produto resultado del ou taller donde conocí a resultado estas mujeres que me han de acompañado a uma lo largo de este oficina que a camino gente de fez com essas desarrollo del mulheres ao filme y longo do también de la campaña caminho de impacto. desse filme e da Entonces, campanha de vamos con el impacto. objetivo número 2. Então, a gente vai passar agora para o objetivo número 2 El da objetivo campanha. 2 O tiene que objetivo ver con número fortalecer 2 estava comunidades, con que relacionado a podamos fortalecer habitar como comunidades, mujeres y como a niñas y como habitar disidencias como o cuerpos mulheres, crianças, feminizados como corpos el femininos, espacio público, o ¿no? espaço Qué público. importante es que nos apropiemos del O espacio importante é a público, de gente las se calles, de los apropriar do espaço micrófonos, público, de das también los ruas, dos puestos de decisión, microfones, de los lugares dos donde se postos de toman las tomada de decisiones. decisão, Entonces, das bueno, lo que hicimos lideranças. fue organizar Então, a gente funciones organizou al aire libre, funciones en espacios apresentações ao ar públicos. livre, em espaços Ahí, por ejemplo, estamos públicos. tomando una de las E aqui, principales por exemplo, a avenidas gente está de numa la das Ciudad de principais México, que es avenidas da Avenida Cidade do México, Reforma, Avenida y Reforma justo é o lo nome dessa hacemos avenida. E junto nós con otras fazemos isso compañeras junto com que outras companheiras estaban defendiendo este espacio que que se llama estavam Movimiento também de las Mujeres que Luchan, defendendo que esse espaço. Era busca uma justo luta visibilizar feminina. E a ideia que era hay una deuda justamente histórica visibilizar essa por parte del dívida Estado con histórica las por mujeres. parte do Y bueno, pues Estado ese día, por com as ejemplo, mulheres. hubo una Então, nesse dia, verbena, o sea, hubo, nós llegaron mujeres en fizemos. bicicleta, A gente teve mulheres que hubo foram de baile, hubo bicicleta, mulheres discurso de dançando, protesta, fue discursos la de película, protesto, y pues la idea es apresentamos justo o eso, ¿no? filme. Apropiarnos del espacio E aí, público. então, com isso, a gente se No apropria do espaço siempre público. hay tantas actividades Nem alrededor de sempre las tem tantas funciones atividades cuando tomamos las aliadas a essas calles. funções. Quando a A gente veces solamente es un picnic, a veces entra nas es ruas, una às vezes é um caminata con piquenique, intención, por ejemplo, de ir en la noche, a lo mejor con lucecitas, caminando y se cierra a con la gente vai película caminhando, faz o, caminhadas, isso o una se rodada encerra ciclista, com ¿no? o filme. Pero al Ou às final la vezes é intención es también com o que ciclista, disfrutemos la calle mas a y ideia que é a gente podamos aproveitar incluso a como rua caminar y habitar e a estos gente espacios que possa regularmente caminhar, habitar no esses habitamos solas espaços. o que Nós no não habitamos habitamos esses en espaços una forma de sozinhas. recreación o É de uma disfrute de forma los espacios públicos. de recreação e também de Y el aproveitar os objetivo número espaços 3 públicos. O es objetivo número la 3 prevención, el cambio de mentalidad é a través del prevenção. trabajo Bom, con mudar a mentalidade através adolescentes desse y trabalho juventudes, com adolescencias adolescentes y e juventudes. jovens. Y esto lo hacemos justo a través de talleres, ¿no? Pueden ser E a gente talleres, faz isso com oficinas. Podem microtalleres, o sea, ser espacios muy pequenas pequeños, pero oficinas, que ou seja, tienen às que ver vezes são justo espaços bem pequenininhos, con sensibilizar para que a gente consiga a sensibilizar los estudiantes sobre el tema y también estudantes sobre esse escucharles, porque assunto pues e la também verdad es ouvir que essas también estas pessoas. generaciones A tienen verdade é que muchísimas essas cosas que gerações, aportar, elas tienen têm muita coisa para perspectivas muy oferecer, para distintas contribuir, são perspectivas y justo este diferentes. diálogo que se genera E esse entre diálogo que é gerado estas generaciones más entre jóvenes y essas nosotras, gerações pues mais también nos ha jovens e a ayudado a nossa, vislumbrar pues que hay toda nos una intención ajuda
a enxergar de cambio, ¿no? De transformación, essa intenção que de pues a nosotras mudança, nos de interesa también transformação. Isso também é muito potenciar, ¿no? interessante para Entonces, de nós. A cierta gente quer dar manera, los potencial talleres para nos han isso. servido mucho a Então, as nosotras y oficinas creemos que foram también muito pues a úteis las para chicas, a nós las chicas, a e a los gente chicos, espera que tenham como sido para que úteis sepan que também pues desde para essas su pessoas lugar, desde jovens, para que sus elas contextos, pues enxerguem pueden seu tener lugar, como, seus como contextos, acciones muy poderosas, ¿no? porque são Muy lugares poderosas de muito transformación. potentes de transformação. Y bueno, Bom, de los logros más importantes, bueno, no sé si los más importantes, eu pero não- tem más um a outro lo ponto mejor importante llamativos. aqui. El primero fue, hicimos una campaña A de gente crowdfunding. fez uma Esto lo campanha de hicimos crowdfunding, uma cuando todavía no vaquinha estaba terminada digital, la película y fue quando muy o filme chistoso ainda não porque estava justo Merle pronto. y Mitch nos decían E a que Merli había películas estava que nos hacían dizendo que crowdfunding tinha alguns como filmes que eram parte de la feitos campaña de impacto, com vaquinhas pero como que online, né? nosotras no, pues no Mas a vislumbramos gente não que conseguia pues enxergar esto se podía hacer que en isso cualquier seria momento de la película, possível ¿no? Y la verdad de ser feito nosotras em qualquer etapa da hicimos esta produção do campaña de filme. crowdfunding Então a porque gente fez essa necesitábamos dinero campanha para porque a gente precisava de editar, para dinheiro para terminar la editar, edición. para a montagem do filme. Y pues nos aventuramos, hicimos Então a gente se aventurou estos nisso, artículos a gente fez promocionales, bolsas, algumas pines, peças postales. promocionais, objetos, Como les comentaba, bolsas, estas postales atrás botões, tienen estas 10 cartões, respuestas contra el esses acoso cartões sexual que têm aquelas callejero. 10 Y bueno, pues respostas que eu falei esto, antes. más allá E, além de una recaudação de fondos, além de más arrecadar allá fundos, de tener artículos promocionales, e além nos de ayudó ter esses muchísimo produtos para que promocionais, isso la nos ajudou película saliera muito al mundo, para que o para que la filme película pudiera chegasse ao mundo, para que o ser filme vista y pudesse ser que la visto, gente supiera que existía, aunque no estuviera para que terminada, as por lo menos pessoas soubessem que o filme supiera que existía. existia, Y eso es mesmo que não fundamental tivesse también terminado para ainda. poder tener, pues, después como justo E estas depois, alianzas donde para que a gente podemos como pudesse tener ter esta essas distribución alianças também, alternativa. para a gente ter essa distribuição alternativa também. El segundo logro es un manual para un diálogo abierto. Uma outra conquista que a Le gente llamamos teve, um outro manual sucesso, foi o manual para um porque diálogo aberto. A gente chama creemos de que no manual solamente es porque a una gente guía, es un acredita debate. que Tiene información general de la aqui a gente película, tem informações de sobre cómo se o realizó, cuál filme, era la intención, como ela los foi objetivos, realizada, qual era a pero intenção, también os tiene información objetivos. básica sobre acoso sexual Também tem callejero informações y básicas tiene sobre actividades agressão muy sexual na rua. sencillas que E cualquier aqui tem persona atividades puede llevar a simples que cabo qualquer pessoa pode con realizar grupo de personas com um en grupo caso de que quieran de hacer una pessoas, proyección. A caso nosotros queira, nos por exemplo, fazer interesaba uma mucho projeção do que filme. cuando se viera ahora A que gente estamos queria juntas en que cualquier quando lugar, se visse esse pues filme em fuera qualquer acompañado de lugar, materiales de que isso apoyo fosse que cualquier acompanhado de um persona pudiera material de consultar, apoio, que qualquer justo para pessoa poder pudesse tener estos consultar. diálogos informados, estos diálogos de Exatamente para ter sensibilización, esses estos diálogos diálogos de abiertos y en espaços sensibilização seguros, abertos em porque espaços sabemos seguros. que pues no todas las personas estamos siempre como A gente preparadas para sabe hablar de que todos nem los todas temas as y pessoas pues estão también preparadas sabemos para que a falar veces desses temas. se necesita Então, às vezes, pues é información de preciso apoyo para poder informação de guiar un apoio diálogo tan para complejo cuando poder estamos criar hablando de esse violencia. diálogo e para guiar Y esse bueno, el diálogo logro que é tão número 3 complexo. Bom, es que o también sucesso número 3, né, o nosso logramos êxito número 3, incorporar foi que a gente conseguiu mediación para fazer lengua de señas mexicana, a mediação para a língua de sinais gracias al apoyo mexicana, también de Chicken and Egg graças ao apoio Films, da que Chicken fue and un Egg apoyo que logramos Films. también bajar Esse foi um apoio que a financiar la gente campaña de impacto conseguiu y para esto financiar nossa posibilitó campanha de que impacto, pudiéramos e incorporar pues assim a la gente lengua de señas conseguiu mexicana a la película, porque incorporar a sabemos língua que de también sinais estos temas mexicana ao pues filme. no A siempre gente llegan sabe así de que por sí, esses temas no son temas que se hablen como sobre la mesa todos los días, pues não são es algo temas que a también gente para las conversa todo personas dia na hora sordas, do para las jantar, né? personas Então a gente queria que isso fosse acessível também para pessoas con diversidad surdas, funcional, pues para es como pessoas todavía más difícil tener diversas, acceso a estos temas. porque a gente Entonces, sabe que para essas pessoas é logramos ainda estas mais acciones difícil ter también acesso con a diálogos esse tema. expansivos, como Então a diría gente por ahí queria ter una esses colega, diálogos Dana Vida para ampliados. Imaginar, que también nos ha apoyado muchísimo. Então a gente Estamos recebeu esse haciendo estas apoio funciones e expansivas, ¿no? fizemos Más aí allá de então hablar de essas inclusividad, hablamos de apresentações expandivas. inclusivas que a gente chama também de expandidas, é assim que a gente Y está bueno, chamando, más exibições logros, pues expandidas. tenemos Bom, temos outros justo êxitos pues com a más de campanha, 150 funciones mais de alternativas 150 apresentações gracias a la campaña de alternativas, impacto, porque graças a incluso essa campanha hemos de impacto, porque propuesto para el inclusive 8 de a gente marzo, propôs por para ejemplo, el o año 8 de pasado, março do ano passado, lanzamos a gente una lançou invitación a que cualquier persona que quisiera chamado para que proyectar la qualquer pessoa película que en quisesse grupo projetar esse pudiera filme em solicitarla grupo y bueno, pues pudesse le pedir mandábamos el o tráiler, le filme, a gente mandábamos mandava o trailer, a gente las guías mandava prediseñadas para hacer su difusión, le mandábamos un essas kit de proyecciones que apresentações incluía pré-criadas, um kit de la projeção guía, mesmo que que incluía incluía como varias esse cosas para guia apoyar sus e funciones y sus vários actividades materiais para post-función. apoiar
essas apresentações e também as atividades pós-apresentação. Isso nos ajudou a chegar a outros lugares. A gente chegou à China. Temos esse filme legendado em inglês, francês, português, chinês e, em breve, a gente vai lançar uma página na internet onde a gente vai poder dividir materiais de apoio para a gente colocar o filme aí também nesse site. Bom, muito obrigada. Essas são as instituições que nos apoiaram ao longo dessa caminhada. Piano, Impacta Cine. Aqui esse é um projeto. Esse filme também é a minha tese de mestrado. Eu fiz isso para o meu mestrado em cinema. Então, agradeço também à UNAM, a Universidade Autônoma do México. Bom, e também agradeço ao Chicken and Egg Films, que nos ajudou na campanha, todas essas instituições aqui que trabalharam juntas. Agradeço também a todas as mulheres que estiveram na frente e atrás das câmeras ao longo do tempo. Esse tempo começou em 2015 e a gente ainda está aqui trabalhando juntas. Muito obrigada e estou à disposição para perguntas, mas primeiro acho que eu vou escutar a próxima. Gracias, Pato. Muchas gracias. Felicitaciones. Felicidades e parabéns pelo teu trabalho, pelo filme, pelo primeiro filme. Uma alegria poder escutar a experiência do Agora Estamos Juntas. Já anotei aqui um monte de coisinhas para a gente conversar um pouco, mas antes queria agradecer, a gente tem mais de 100 pessoas conectadas, já vi aqui do Equador, Argentina, México, Uruguai, Brasil, então muito obrigado pela presença de vocês, essa rede só cresce, se expande e o nosso trabalho só tem sentido se a gente se move no coletivo, então muito obrigado pela presença de vocês. A gente vai escutar agora Elisa Capai, trazendo a experiência do Incompatível com a Vida, seu quarto longa-metragem. Então, Elisa, bem-vinda. Conte para a gente um pouco da história do filme, o processo de construção da campanha, como foi essa trajetória do filme, tanto nos circuitos de difusão, quanto também no circuito de salas, as experiências, os que vocês conseguiram alcançar com essa campanha. Bem-vinda e muito obrigado pela presença. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigada, Taturana, pelo convite. Muito feliz em poder compartilhar, né, a experiência. Eu vinha já de uma trajetória desse questionamento, né? A gente faz filme para quê? A gente que faz filme documentário social, para que em geral é pouco visto. Então, como chegar, né? Eu tinha feito um média-metragem que tinha experimentado campanha de impacto. Depois, eu Espero Tua Revolta, que dos filmes que eu fiz foi o filme com mais circulação. E aí, o Incompatível com a Vida, ele caiu, na verdade, na minha cabeça. Não foi um filme que eu escolhi fazer. Então, conto brevemente para né, quem não conhece o filme. Eu estava no início da pandemia, eu preparava para fazer um filme que seria sobre o amor quando eu me descobri grávida, né? Era uma gravidez desejada. E aí, enfim, estava naquele momento lockdown, aquele momento tédio, todos os trabalhos cancelados, e eu comecei a gravar, registrar minha própria gravidez dentro de casa, não com o intuito de fazer um filme sobre aquilo, era um registro interno, e era uma forma de me manter filmando e pensando como que eu filmaria essas outras pessoas quando acabasse aquele lockdown. E aí teve aquele momento surto que eu acho que todos tivemos na pandemia, que foi, nossa, que ótimo, porque no segundo trimestre de gravidez a pandemia vai acabar e eu posso só entrevistar, então, mulheres grávidas como eu, perguntando o que é o amor, porque me parecia a maior demonstração de amor para o futuro, né? Se desejar uma gravidez naquele contexto que a gente vivia ali em 2020. E aí eu fui gravando isso, eu trabalho com temas de gênero desde que eu nem conhecia essa palavra gênero, né, de feminismo. E meu então companheiro, a gente estava no Brasil, a gente se mudou para Portugal, e quando a gente chegou lá, que eu fui fazer um ultrassom do segundo trimestre, eu descobri que meu filho não sobreviveria, né? Que eu tinha uma gravidez incompatível com a vida. Isso me arremessou num buraco muito profundo emocionalmente, eu não sabia que se podia ficar tão triste frente à perda de alguém tão pequeno, e junto com essa tristeza me veio uma raiva muito grande de imaginar o que teria acontecido se aquela gravidez fosse no Brasil, né? Se naquele momento eu tinha chegado em Portugal há 2 semanas, onde o aborto é proibido, mesmo nesses casos em que só existe uma possibilidade, a morte do filho.
né? Então eu fiquei com muita raiva, fiquei muito triste, e naquele momento eu fui atravessada por um sentimento de que se eu não fosse capaz de fazer aquele filme com o meu próprio corpo, se eu não tivesse sei lá, coragem, até hoje eu não achei que adjetivo é esse, para me colocar na frente da câmera, eu não teria direito de registrar nenhum outro corpo em momentos de dor como aquele. Então eu continuo, eu e o João, que é fotojornalista, que também a forma dele se aproximar das coisas que não entende é através das imagens, a gente continua gravando e eu decido filmar outras mulheres, outras famílias no Brasil, e que também receberam esse laudo de incompatibilidade com a vida. Eu acho que eu vou pular o trailer só por uma questão de tempo, e aí se der tempo no final eu coloco. E aí eu queria ressaltar esses dois sentimentos que me vieram, que me levaram a fazer o filme, que era de uma tristeza muito profunda, porque eu não tinha referência sobre aquele sentimento, né? Eu não sabia que se podia ficar tão triste por um feto. E aí, à medida que eu comecei a falar sobre aquilo, eu fui descobrindo quantos dos meus afetos tinham passado por situações muito parecidas de perda gestacional ou de aborto e que também não haviam elaborado na fala. E com isso a gente não havia criado um imaginário de que aquela tristeza era profunda. Então, uma das motivações de fazer o filme foi: a gente precisa tirar essa dor de dentro do quarto e a gente precisa discutir isso, porque quanto mais a gente elabora em conjunto qualquer tema, melhor a gente sabe lidar com aquele tema. Então, o desejo do filme surge daí e surge pela raiva pelas políticas brasileiras, por esse grande machismo institucionalizado que sempre cai em cima do corpo das mulheres. E foram esses dois sentimentos, e eu falo disso porque eu acho que é importante a gente se conectar pelo porquê a gente fez o filme, quando a gente vai pensar a campanha de impacto, porque eles foram os dois norteadores da campanha de impacto também. Ou seja, essa campanha de impacto precisava ser um abraço para quem precisa desse abraço, para as tantas mulheres, para os tantos casais que perdem seus filhos, que não sabem o que fazer com essa dor, que às vezes se calam e essa dor às vezes nunca sai desse corpo, porque nem entendem que é um processo de luto, nem conseguem falar: estou em luto. Eu demorei para conseguir falar: eu estou vivendo um luto. Porque como assim um luto, gente, desse tamanho? Tipo, então tinha esse lugar, né, de ser esse abraço. Então o filme ele precisaria chegar, as pessoas precisariam saber que existe um filme sobre isso, que algumas mulheres que passaram por isso estavam dividindo suas histórias de contextos muito diferentes, né? Metade das mulheres com quem eu falei abortaram como eu abortei, metade das mulheres levaram a gestação até o fim e perderam no primeiro dia de vida dos seus filhos. Então, o filme precisava chegar em quem precisava. E aí, tipo, público-alvo, tipo, pessoas que engravidaram e perderam. Tipo assim, não existia classe A, classe B, de não sei quanto a não sei quantos anos. Era assim, todo mundo, né? Então, era muito difícil de traçar que às vezes, né, a gente tem exatamente ali uma classe social, uma região, e esse não, era tipo assim: oi, 30% das gestações terminam em perda gestacional. Então, estamos falando com 30% da população, pelo menos, porque todo mundo tem uma prima, uma irmã, uma amiga que já passou por isso e que também não sabe lidar com isso e que fala groselha, né? Tipo, ah, que bom que perdeu logo, pelo menos não sofreu tanto, daqui a pouco engravida de novo. Então, como que a gente também chega nessas pessoas para que elas entendam o que se passa dentro desses quartos e saibam acolher suas pessoas amadas, né, que passam por essas perdas? E, por outro lado, político. Como que a gente aí, eu acho que quem faz campanha de impacto tem que ter um lado megalomaníaco bem aflorado, porque senão a gente não tem força para fazer isso. Então, assim, vamos mudar a lei. Caralho, tá todo mundo tentando mudar a lei de 1940, hello, vamos lá, a gente vai dar a nossa pequena contribuição para conseguir mudar isso. E eu acho que também quando a gente fala de campanha de impacto, a gente fala de filme independente, a gente também fala de frustração, né? Porque mas eu acho que é importante a gente se permitir viver a frustração. Primeiro a gente desenha um cenário gigante e depois a gente faz o que consegue dentro desse cenário. Então a gente tinha esses dois focos nessa campanha. O filme foi desde sempre pensado como um filme de impacto, né? Ele não faria sentido se não fosse um filme de impacto. E aí, principalmente pelo fato de ser a diretora, a personagem, eu sentia que o filme, antes de tudo, ele precisava ser um filme. Ele não podia ser o meu processo de luta. Meu processo de luta, eu trabalhei bastante com o meu terapeuta, trabalhei com a minha família, com os meus amigos. Ele precisava ser um filme, por si.
E aí, tanto desde a montagem com o Daniel Grispun, da gente pensar como que ele sai de um filme de nicho e seja um filme sobre a vida. Então, acho que a campanha de impacto, às vezes, ela também passa por como editar isso. A gente falou, esse filme não vai ser de bandeira, né? Ele não vai ser um filme pró-aborto, ele é um filme que fala da situação emocional e que depois de assistir o filme as pessoas debatem sobre isso. Claro que isso não é uma regra, isso foi uma opção nossa nesse processo. E aí a gente então faz esse filme e aí vem os acasos da vida que são absolutamente fora de controle. Eu chorei na ducha no dia que ele não entrou na Berlinale, porque meu sonho é que ele entrasse no festival de cinema grande, que aí a gente conseguisse um novo nível de projeção do filme, porque quando entra no festival grande, quando é premiado no festival grande, que tinha sido o caso do Espero Tua Revolta, ele automaticamente sai andando, né, o filme. E nesse não entrou e a gente falou, tudo bem, a gente vai ter que carregar ele no colo por mais um tempo e ver o que acontece. Mas isso eu acho que é uma coisa muito, talvez óbvia, mas que muda muito o percurso de um filme, é a gente pensar em como ele inicia. E isso, claro, que não depende só da gente. Mas ele entrou no É Tudo Verdade, né, que é o maior festival de documentário do Brasil, que eu nunca tinha conseguido que meus filmes entrassem, eu fiquei muito feliz. E eu fiquei ainda mais emocionada quando ele saiu como premiado no É Tudo Verdade. Então, isso por si só, ele gerou uma mídia ao redor do filme que nos ajuda, obviamente, a qualquer passo seguinte. E junto com esse prêmio do É Tudo Verdade, veio outro fato que estava completamente fora de qualquer previsão, qualquer plano que a gente poderia fazer, que é o Supremo Tribunal Federal, a Rosa Weber, a então presidente do Supremo, ela colocou em pauta a votação pela descriminalização do aborto pela primeira vez na história do Brasil, algumas semanas depois da Tudo Verdade. Aí foi tipo, ok, o cosmos se alinhou e a gente tem que também saber usar disso. E aí a gente entra com força com a Taturana, com a Carol, com o Rodrigo Dias aí junto, pensando o que fazer. E um dos caminhos que também surgem por esse alinhamento estelar dos planetas, sei lá o quê, foi a gente conseguir um curta no New York Times, que só conseguiu, por causa do filme, por um lado, ter ganho É Tudo Verdade, por outro, da votação do Supremo tá para acontecer, né, ter iniciado, que então, ao contrário do filme, que é uma peça do emocional, de pensar internamente o que acontece nesses quartos, o que acontece nessa solidão com as pessoas que passaram pelo aborto ou pela perda neonatal, a gente fez um curta de campanha total, falando sobre, eu falava diretamente com então o novo presidente do Supremo Tribunal, né, megalomania é para isso, né, nesses momentos, tipo, e aí era uma coisa endereçada para ele, falando por que ele tinha que mudar, por que ele tinha que aprovar, por que era urgente aprovar essa lei. E aí eu usava o meu corpo com os dados do aborto mais amplo no Brasil para a gente tentar emocionar essa Suprema Corte e a opinião pública brasileira. E aí tem um lugar assim do que a gente está a fim de investir quando faz a campanha. Isso virou uma causa para mim. E por isso que eu fiz esse curta, porque eu fiquei com muito medo. A gente sabe como que no Brasil o aborto ele pode ser, quem defende o aborto pode ser encarado. Eu fiquei com medo, eu moro numa casa. Falei, cara, talvez ataquem a minha casa. Talvez eu seja pega pela extrema direita e vire target de hater e minha vida destrua. Eu falei, eu tenho meu privilégio, eu estou com meu passaporte aqui, qualquer coisa, eu alugo minha casa, dou área e vou e vou. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre tem que pensar quando faz campanha de impacto, é até onde a gente quer ir, até onde emocionalmente a gente tem disposição de ir. E eu ali pensei muito, conversei, a gente conversou muito, a gente estava junto com a Amanda, eu não sei falar o sobrenome dela, gente, Carmen Check. Lemos que é do Chega de Fio Fio, ela tinha muito conhecimento disso também, junto com o Rodrigo, com a Mariana Gelinesca, que é produtora, a gente conversou disso e falou, até eu vou, a gente vai, quem tá? E foi muito interessante porque eu pensei que vinha uma grande campanha de hater e que a mídia nacional, né, deu no New York Times, pô, que o negócio ia bombar e veio um grande silêncio. E aí eu entendi que é assim que costumam reagir aos temas relacionados ao aborto. Ninguém fala nada, ninguém quer tocar naquilo, né? E isso também eu acho que é algo que a gente tem que ir aprendendo sobre essas campanhas de impacto, que megalomania é importante e às vezes o real enfim, não quer falar. Então a gente precisa buscar outras metodologias para conseguir alcançar. Por conta dessa casualidade, né, da votação, a gente teve muita sorte de conseguir apoio
para fazer campanha de impacto, das organizações que estão empenhadas, né, que tem seu grande empenho na descriminalização do aborto, e isso nos deu um fôlego muito maior. Eu acho que é sempre uma crise de documentarista independente que conhece minimamente os números de cinema, se colocar o filme ou não no cinema, né, porque a gente sabe que não tem público, mas a gente decidiu fazer isso e eu acho que a gente teve uma decisão ali muito feliz, né? Isso foi algo, quem fazia a distribuição em cinema era Descoloniza Filmes, mas o tempo inteiro a gente trabalhou junto com a Taturana, né, na distribuição social, pensando, e a ideia foi, primeira semana, sessões com debate. Isso foi muito interessante, porque as sessões sem debate, elas tinham de 0 a 4 pessoas, e as sessões com debate, elas estavam com a casa cheia. Isso serve, para que as pessoas possam ir no cinema, porque a gente não vai, né, ver documentário 4 da tarde a R$ 40, isso é uma realidade do país, e eu acho que é compreensível, mas as pessoas vão se tem debate, se tem sessões especiais. Então, isso também é um mecanismo de conseguir levar as pessoas para o cinema, conseguir fazer o filme existir como filme, e com isso a gente trabalhou com assessoria de imprensa também para conseguir que as pessoas soubessem, porque o que a gente queria era que as pessoas que precisam, deixa abraço, soubessem que esse filme existe. E aí vem também o lugar do, tipo, as pessoas começam a saber e elas começam a te perguntar, e onde eu posso ver o filme? Essa terrível pergunta. Aí você fala, né, tá à disposição na Taturana, que é incrível, quem quiser assistir o filme em exibições públicas e gratuitas pode montar, isso é lindo e maravilhoso, porque permite que as mulheres enlutadas possam mostrar para suas famílias, que os grupos se reúnam dentro dos hospitais, mas eu que passei por isso, que quero assistir isso sozinha, eu falava, não tem onde assistir. E aí começa um lugar assim de cara de pau, né? A gente tem um distribuidor que tentou vender o filme que não conseguiu. Eu tentei com as grandes plataformas, não consegui. Já tinham tentado com a MUBI, não tinham conseguido. E aí eu falei, vamos linha humilhação. E eu compartilho isso assim desde do âmago, porque eu acho que, né, se a gente está aqui falando porque são campanhas de impacto de alguma forma de sucesso, então que é bom saber que o sucesso ele também tipo é um se jogar no processo. E eu insisti muito, eu falei claramente para a MUBI o que estava acontecendo. Tinha um fato que ajudou também, que quem ganhou É Tudo Verdade é pré-qualificado para o Oscar, então a gente decidiu fazer uma campanha de qualificação para o Oscar, sabendo que a gente não seria qualificado, que a gente não tinha orçamento para isso. Eu sei que eu já passei meu tempo em 1 minuto e 44, mas eu vou dar uma corridinha, já fecho. E a partir dessa campanha para o Oscar, né, que foi fazer uma sessão em Los Angeles e uma em Nova York, e conseguir mídia falando sobre isso, aproveitando o gancho que nos Estados Unidos tinha acabado de voltar a ser criminalizado o aborto, né? Então, tentando esse gancho, eu escrevi e falei, olha, a gente está nessa campanha, a gente ganhou É Tudo Verdade, eu recebo devolutivas impressionantes, as salas de cinema são impressionantes, a emoção das pessoas na sala de não conseguir se levantar, e o filme, ninguém quer esse filme, porque ninguém quer falar desse tema. A única plataforma que pode querer falar desse tema é a MUBI. Então, o filme foi para o Festival do Rio, eles foram assistir e pegaram o filme. E isso é algo que, assim, que eu acho que junto com a campanha de impacto, a gente tem que trabalhar, que é onde o filme está disponível. Eu não podia simplesmente abrir no YouTube por contrato que a gente tinha, né, de produção. Então, acho que, por um lado, o filme ser filme, o filme estar disponível para pessoas coletivamente assistirem, o filme está disponível numa plataforma, e aí a gente foi para o New York Times iniciando uma campanha política, né, de mudança da lei. Depois, a Amanda e o Rodrigo foram para Brasília, foram conversar em diferentes instâncias lá, buscando apoios institucionais para que esse filme existisse. E aí a gente foi, então, para o último passo, até o momento, da nossa campanha de impacto, que é fazer uma ferramenta que ajude quem está passando, porque tinha um lado emocional, dar um abraço em quem está passando por isso. Mas quem está na merda passando por isso pode acessar políticas que já existem e que não são públicas, porém não estão disponíveis o conhecimento da grande maioria da população. E aí, junto com a Maria Luterbar e com a Taturana, a gente começa a fazer o site, que é um passo a passo de como judicializar o direito ao aborto legal em caso de incompatibilidade com a vida.
né? Então, por um lado, a gente fala, você está em luto, busque apoio, aqui está o Instituto do Luto Parental, aqui está o link, vá aqui. Você pode levar a gravidez até o final, essa é uma opção sua. Se você levar até o final, você pode pedir por cuidados paliativos, é assim que você pede. E caso você queira interromper a sua gestação, está aqui o passo a passo do que fazer. Isso é um texto em primeira pessoa, falando com quem está passando por essa situação, ao mesmo tempo que a gente fez uma aba falando com esses médicos, como você acolhe melhor e faz, né? Porque nos papos do filme eu vi como era violento o processo, porque de boa parte das pessoas que passa por isso no Brasil, de chegar e ter um bercinho vazio do lado do seu leito depois que você acabou de perder seu filho, né, de não ser avisado sobre isso, de ir adiando o ultrassom até fechar o laudo, então a mulher descobre com 6 meses e meio que está com uma gravidez incompatível com a vida, então como que esse profissional de saúde acolhe melhor? E aí, a gente teve uma grande discussão sobre nome, e eu compartilho isso porque eu acho que é uma coisa também importante a se pensar. A gente decidiu tanto, eu acho horrível o nome do filme, Incompatível com a Vida. Eu também acho horrível o nome do site, Incompatível com a Vida, mas quem dá um Google, Gestação Incompatível com a Vida, o filme e o site vem rápido. Então, eu acho que isso também é algo a se pensar em campanha de impacto, que a gente não vai conseguir todas as mídias que a gente gostaria, mas como que a gente chega no Google e como que é fácil das pessoas acharem essa informação. Então, eu acho que esse é um painel geral assim da história do filme, que é a própria história da campanha de impacto, e estou aqui aberta para perguntas e reflexões. Muito obrigada. Obrigado, Elisa. Muito obrigado pela partilha. Eu vou recordar, gente, que a Sara colocou aqui no chat todos os materiais, o link para o trailer, o site do filme, então acompanhem, busquem as informações sobre o filme Incompatível com a Vida. A gente vai abrir agora, a gente vai ter ali 10 minutinhos, 15 ao máximo, para que a gente possa ter perguntas e intervenções. Acho que Elisa e Pato trouxeram pontos muito importantes em torno, né, do comprometimento delas enquanto diretoras no processo de realização da campanha. Achei maravilhoso, Elisa, nunca tinha pensado por essa perspectiva, a megalomania e a frustração como parte da construção desse trabalho. Eu acho que isso é muito real, então, muito obrigado. Eu vou acompanhar aqui as perguntas. Como a gente tem pouco tempo, eu vou deixar para a gente se concentrar nas perguntas de quem está nos acompanhando aqui no debate. Alguma pergunta? Estou aqui levantando. Bem, enquanto as pessoas fazem aqui suas intervenções, eu acho que tem um ponto importante que foi trazido também na fala da Elisa, que acho que é de reflexão aqui para a gente. Elisa falou que existe um limite também, né? Uma das questões que vem bastante no nosso trabalho conjunto também com os laboratórios é até que ponto a gente vai, qual é o limite de uma campanha, né? A gente não vai deixar de ser cineasta, de ser produtores, tem um tempo de dedicação possível. Então, para você, e que houve um comprometimento muito forte de vocês ao desenvolvimento dessas campanhas, como é que vocês estabeleceram isso? Se a partir da metodologia e do desenho da campanha especificamente, ou se houve questões pessoais, assim, no entendimento de até aqui podemos chegar com esta campanha, tenho que partir para o meu próximo projeto. Isso nos laboratórios que a gente realiza, isso é um tema, e eu acho que vocês, enquanto diretoras, podem trazer aí suas percepções nesse sentido. De até onde caminhar com uma campanha de um filme. Elisa, depois a gente passa para Pato. Socorro essa pergunta. Eu caminho até que eu não consigo mais responder as mensagens da Carol Misorelli, fico dando perdido dela. Mas eu acho que tem um lugar que é muito... Eu acho que isso é a realidade de quem faz filme independente, né? Que é, tipo, o orçamento, se dá muito certo, ele chega até o fim do filme, né? Eu já, sei lá, Espero Tua Revolta, o orçamento terminou na edição e eu continuei meses trabalhando, aí o filme dá certo, aí você tem um ano de trabalho com o filme, enquanto você tem que ter outro trabalho para pagar suas contas, né? Então, para mim, tem um lugar de sempre passar
né? Porque quando, em geral, eu termino um filme, eu já estou cansada do filme, eu já esgotei aquele assunto, eu já elaborei, está pronto. Aí você toma um fôlego para o lançamento, aí você vai para o lançamento, e aí você torce para dar certo, ou seja, para você ter ainda muitos lançamentos, né? Porque você só tem um lançamento é porque deu errado de alguma forma, aí você torce para dar certo, e depois você ainda começa essa campanha de impacto que é da raiz, né? Eu acho que todos nós que fazemos, que estamos aqui nessa rede latino-americana, é tipo, não é que eu contratei a Taturana e a Taturana realizou, a gente está junto, tá pensando junto, tá debatendo qual que é o melhor formato, escutando outras pessoas e fazendo, tipo, tem um lugar do fazer. E para mim é muito exaustivo, porque sempre eu já estou em outro projeto. Então, muitas vezes é no meu horário de descanso. E aí tem um lugar de falar bem assim, caralho, eu fiquei não sei quantos anos fazendo esse filme. Não vou morrer na praia agora. Tipo assim, dorme, amanhã responde a mensagem da Carol e do Rodrigo, amanhã volta naquele documento que alguém tem que revisar, e só pode ser eu, porque, tipo, fui eu que fiz essa merda desse filme, e vai, tipo, e vai de novo. E aí eu acho que tem uma coisa de ter equipe carinhosa, assim, que eu acho que isso, né, tipo, nos deu muita força de, de ter diálogo e de ter acolhimento e de ter a Maria no final, que, tipo assim, o momento que a Maria entrou no projeto para fazer o site, eu já tinha bugado, eu falei, não dou, não aguento. Toma, Maria, é isso daqui. Tipo, pega essa bomba. E ela pegou a bomba. Ela pegou a bucha e ela se apropriou da bucha. A bucha virou dela. E o site virou dela, assim, virou nosso. Né? Então, acho que tem um lugar de construir parcerias que são coração, que não estão ali porque estão sem job, pode estar sem job, mas está ali porque tem quer estar junto naquilo. Porque eu acho que a gente que está aqui nessa sala, né, nessa terça-feira à tarde, é porque a gente quer fazer isso. Então a gente tem que se unir com essas pessoas. E eu acho que tem que ter uma sinceridade de estou no meu limite, não estou conseguindo agora, segura um pouco para mim, daqui a pouco eu volto, né? E ir voltando, porque é um percurso. A gente está aqui hoje em 2025, eu comecei a fazer esse filme em 2020. Assim, tem 5 anos, e desse tema ainda, pelo amor de Deus, tipo. Então, e aí eu falo, não, é importante, é sobre acolhimento, esse filme tem que ir o mais longe que ele puder ir. Então, para mim, é uma negociação interna o tempo inteiro. E o Espero Tua Revolta, que é um filme que deu muito certo nesse lugar de andar pelas pernas próprias, eu comecei ele em 2016, até hoje eu recebi e-mail. Às vezes eu falo, cara, eu não quero estar nesse debate. Tipo, eu não aguento mais falar desse assunto, eu nem sei mais desse assunto, o que está acontecendo. Então, acho que tem um lugar de escuta, de falar até onde isso é importante para o filme, eu tenho que respirar e falar, é por isso que eu fiz, se reconectar com a raiva e com a tristeza, e é por isso que esse filme existe, ele está sendo um abraço para a pessoa, e que horas que eu falo, não quero, não vou fazer, desculpa. E aí o esforço que eu faço é responder os meus, porque às vezes eu não respondo, e é muito deselegante. Tipo, responde e fala, não. Então, acho que tem esse lugar aí e que é fluido. Às vezes, esse mês eu não quero, daqui a 3 meses eu já estou reenergizada e consigo. Então, acho que é uma coisa de sinceridade e de afeto, assim, afeto com a equipe, afeto com as pessoas, porque se alguém está querendo organizar uma sessão disso, olha que legal, né? Tipo, obrigada. Então, também de ajudar nesse lugar, e às vezes colocar em contato com uma protagonista, ou com a produtora, ou com a distribuidora, né? Tipo, de conseguir dar outros caminhos, assim. E torcer para o filme dar trabalho, né? Na verdade, o melhor problema é esse, é falar, nossa, não aguento mais falar, porque e as pessoas querem continuar falando, que bom, que merda, né? Tipo, é tudo junto, assim. Obrigado, Elisa. Patrícia? Gracias. Pues sí, o sea, Obrigada. justo me sumo al comentario de Eu Elisa, es concordo com o que a completamente así, Elisa es falou, é assim muy mesmo. intenso el trabajo É que muito intenso o implica no solamente trabalho, terminar una película, inclui sino não justo ya só estar terminar o como filme, finalizando o estar en la mas postproducción de la também película y ya estar pensando en la finalizar campaña de impacto. pós-produção. E quando você está Algo que fazendo isso, você já sucedió está pensando na con Ahora campanha que de estamos impacto. juntas es que iniciamos la Com campaña de Agora que Estamos impacto Juntas, a gente antes começou del a campanha de estreno impacto comercial de la antes película. da estreia Y para comercial esto sí do tuvimos filme. una conversación E importante aí, con para la isso, a gente teve distribuidora, uma con conversa Piano, importante com a para Piano, a poder distribuidora, para pues hacer poder funciones especiales, poder fazer hacer apresentações especiais, proyecciones en espacio público projeções em espaços que sabíamos públicos, que más allá de porque a afectar gente sabia la que, taquilla de la para distribuidora, além en realidad de iba a ayudar afetar a a la bilheteria da taquilla de la distribuidora, distribuidora isso, a na que se verdade, viera ia la película, ¿no? ajudar Entonces, a ahí fue también distribuidora una apuesta com por o filme. parte Então, foi uma de la aposta distribuidora de por confiar en parte da nosotras distribuidora, y elas decir, confiaram na gente
e disseram, tá, vamos fazer um número X de projeções antes da estreia comercial. Isso aconteceu de um lado. Por outro, a campanha de impacto do nosso filme foi muito orgânica. É difícil saber quando parar. Às vezes, a gente tem esse momento juntos, a gente vai fazer isso, a gente diz, vamos fazer isso, mas surgem propostas, instituições, coletivos, mulheres que nos procuram, que querem fazer apresentações. E, claro, a gente não vai dizer que não. Então, a campanha de impacto, ela surgiu sem financiamento. A gente começou a fazer ações e atividades sem financiamento. Mas aí a Impactacine também nos ajudou com alianças, a construir essas apresentações, esses espaços seguros e essas atividades sem ter recursos. É difícil, como a Elisa falou, nós e a equipe, a gente está sustentando um projeto e um filme sem recursos. No meu caso, era o meu primeiro filme e a minha primeira campanha de impacto, em que eu estava envolvida, então tudo me dava medo, tudo me preocupava. Eu queria estar atenta a qualquer coisa, a qualquer e-mail, a qualquer telefonema, a qualquer mensagem. E isso é difícil porque é muito cansativo, é muito desgastante. Então, pessoalmente, eu aprendi também a confiar no processo, né? Me dá muito trabalho abrir mão, soltar um pouquinho e confiar na equipe e dividir essas tarefas, porque nem sempre tem recurso, nem sempre tem tempo. Como a Elisa falou, nem sempre tem vontade, inclusive, porque a gente está trabalhando em outros projetos para poder pagar os boletos, a comida, enfim. Então, dividir as tarefas foi muito importante. No caso de Agora que Estamos Juntas, a Impactacine foi um apoio vital, fundamental para sustentar essa campanha. A Cláudia e eu como diretora, produtora, a Cláudia como coprodutora e montadora, a gente se envolveu muito nas campanhas de impacto, nas próprias atividades. Então, por exemplo, vai ter uma apresentação, quem é que vai? A gente sabe agora que quando não tem financiamento para nos ajudar a nos sustentar, a gente precisa também, ou a gente precisa escolher, é preciso priorizar que ações que a gente consegue de fato fazer de acordo com as nossas necessidades, com as nossas capacidades e de acordo com a vida do filme. Então, essa é uma pergunta que eu me faço o tempo todo, que eu fiz já a outras pessoas também que são especialistas em campanhas de impacto, né? Quando é o momento em que a gente consegue colocar um ponto final, uma data para encerrar as atividades? Não tem uma resposta. Não tem uma resposta certeira. Eu acho que é uma questão de tomar decisões de acordo com a vida. E, claro, a gente vai preparando, pavimentando esse caminho. Por isso que o filme está em algumas plataformas também. Tem um material de apoio, esse manual para diálogo aberto, e o objetivo é que o filme continue tendo vida, independentemente de nós, do nosso acompanhamento para esses momentos. Graças, Pato. Bueno, a gente está encaminhando para o final. Eu vou fazer falar aqui no chat, Rodrigo, Carol, Merlê, essas pessoas incríveis estão também respondendo alguns pontos. É bem lembrado que Carol colocou aqui, que a gente tem um caderno da Taturana, que vocês podem acessar direto no site, onde na aba Publicações ele tem uma série de informações super relevantes que atravessam o que a gente veio conversando aqui hoje com a Elisa e com a Pato. Então, busquem esse material, leiam, se apropriem das experiências, dos conselhos e das ferramentas que esse material da Taturana traz. O Espero Tua Revolta, que é o terceiro longa da Elisa, a campanha de impacto dele também está lá na nossa Mediateca, então vocês podem acessar o relatório que traz um pouco da trajetória de desenvolvimento da campanha desse filme. E eu vou passar para a Elisa e para a Pato com uma pergunta que veio aqui ao final. Então, que recomendação vocês dão para quem tem interesse em desenvolver uma campanha
de impacto dos seus filmes, e aí também já convido que após as respostas vocês possam fazer aí suas despedidas. Muito obrigado, Elisa, passo para você, em seguida para a Pato. Obrigada. Antes de responder, só porque eu esqueci uma coisinha na apresentação, que faz parte desse final de campanha, que foi, junto com o site, de chegar nos hospitais e nas defensorias públicas para conseguir chegar nesse outro público-alvo, que é o público que cuida dessas mulheres, né, desses casais, dessas pessoas que passam por essa situação. E isso fez parte aí do que a Maria e do Rodrigo desenvolveram nesse momento final, que eu acho que também é importante falar desse, e que dialoga, né, com a pergunta. Eu acho que tem um lugar que é se conectar, assim, por que é importante desse filme, por que as pessoas precisam ver esse filme? Né? Por que eu fiz esse filme? Por que eu estou fazendo esse filme? O que eu quero mudar? E que não necessariamente tá absolutamente, tipo, às vezes o filme é só um lugar para começar um diálogo que é importante. E eu acho que como é penoso, né, de alguma forma, como obrigada, Pato, por compartilhar, né, toda a sua experiência. É muito claro que é uma coisa assim, que a gente só faz porque é algo que a gente não dorme se não fizer, ou que a gente vai dormir mal se não fizer. Né? Então, que lugar é esse que atravessa o realizador, a realizadora, quem está produzindo, preciso fazer isso, né? Para mim foi o lugar da tristeza e da raiva nesse filme, né? Sei lá, no Revolta foi a indignação pela falta de educação pública de qualidade no nosso país. Então, assim, se conectar de fato, profundamente com o que me move. A partir desse questionamento que é subjetivo, que é emocional, juntar com os amiguinhos e falar, cara, eu vou dormir melhor, minha vida vai ser melhor se eu fizer isso, porque é um pouco isso, tipo, eu hoje, a minha história que foi triste, eu tenho de alguma forma tipo, pela campanha de impacto, eu transformei a minha história. É egoísta o negócio, né? A gente faz um monte de coisa, mas é para a gente conseguir dormir melhor, né? Então, o que te vai fazer dormir melhor? Eu acho que essa é a primeira pergunta. O que faria realmente dormir melhor? Qual que seria a mudança nesse mundo que se relaciona com esse filme que você gostaria de dar, né, a sua pequena contribuição? O que você gostaria de amplificar a voz ou de dar um abraço? Qual a lei que você gostaria de ajudar a transformar? Né? E aí fazer esse questionamento. E aí, tipo, como? E esse como, se a gente, eu acho que fica no lugar, no protocolar, a gente não vai alcançar lugar nenhum, assim. Então, acho que tem que ter esse lugar de devario, tem que ter um momento da campanha que é devario, depois a gente, né, volta aqui para o piso e fala, tá bom, vou mudar a lei do aborto, nenhuma mulher mais terá o seu diagnóstico fechado tarde, tá. Você vai lá na frente, depois você pousa aqui e fala, tá, o que eu consigo fazer com isso? Né? E quais são as estratégias? Aí eu acho que é conversar com muita gente, conversar consigo mesmo, entender de onde vem dinheiro, porque é muito diferente fazer com dinheiro e fazer sem dinheiro, né? Eu tive as duas experiências, assim. Deve ser muito mais legal fazer com $1 milhão, a gente vai chegar lá um dia. Acho que não, mas, tipo, né, esse lugar, né, dessas campanhas gringas que a gente vê que realmente mudam leis, você fala, cara, que massa deve ser fazer isso. Mas eu acho que é ter esse diálogo de que transformação é essa que eu gostaria de fazer e quem que pode, com quem que eu posso conversar, né? Que pode ser alguém do cinema, mas é conversar com gente de fora do cinema, conversar, nesse caso, com médico, conversar com defensor público, é conversar com quem já passou pela situação, com quem... E aí, a partir dessa escuta, né, de uma escuta muito aberta, voltar para aquele lugar. Por que eu fiz esse filme? E o que eu preciso dar uma contribuição para mudar? E aí eu acho que é se unir a quem sabe, né? No meu caso é se unir a Taturana, né? A vocês. Eu acho que é buscar parceiros que a gente confie, que a gente admire e que a gente possa compartilhar o processo, né? A utopia, de alguma forma. E obrigada pelo convite, obrigada pela escuta. Obrigado, Elisa. A gente vai passar para a Patrícia responder e já vamos finalizando, que estamos no horário.
Olha, eu acho que uma coisa importante para as campanhas de impacto é primeiro seguir a própria intuição. Tem a ver com o que a Elisa falou, essa paixão, né? Aquelas coisas que nos movem e que geram na gente esse compromisso com as ações que a gente quer realizar por meio do filme. Então, a gente enxerga o filme mais do que como uma criação artística, ela é uma ferramenta de diálogo, uma ferramenta que gera trocas, uma ferramenta pedagógica, social. Acho que isso tem a ver também com a paixão e o compromisso que a gente tem com aquilo que nos move. Uma outra coisa importante, eu acho, é reconhecer também os sucessos, os êxitos. Às vezes a gente pensa, o que a gente quer mudar no mundo? Bom, a gente quer transformar a lei, a gente quer transformar a sociedade, muitas coisas. Mas eu acho que as pessoas que vão assistir o filme, elas vão lá, conversam com a gente e contam as próprias experiências, compartilham essas experiências com a gente. Ou dizer, olha, eu consegui reconhecer algumas coisas por meio desse filme. Acho que são êxitos muito valiosos e importantes. A gente sabe que o cinema toca muitas pessoas e muitos corações. Os diálogos que podem surgir para além da tela do cinema, né, depois num café, numa cerveja, num encontro. Esses diálogos podem ser muito potentes e podem proteger outras vidas, que é um pouco o que a gente busca com esse filme agora que estamos juntos. Dar visibilidade à violência, e eu acho que é importante reconhecer os nossos sucessos imediatos no cotidiano, porque isso é importante para a gente conseguir seguir em frente. Com frequência, a gente não tem financiamento, ou você teve uma apresentação só com 5 pessoas. A gente tem alguns fracassos também, né? Então, é importante entender que essa é uma corrida de fundo, a gente precisa ser perseverante. Aquelas pequenas coisas, as coisas simples, elas têm um valor, isso é super importante. E acho que é importante ter clareza sobre o que a gente quer atingir com essa campanha. Inclusive escrever isso, né, para que a gente não perca de vista. A gente ter um objetivo geral, sei lá, 3 objetivos principais, não sei. Quais são as estratégias, quais são as metodologias. Também conhecer as nossas alianças e cuidar da equipe que nos sustenta, porque a gente não faz nada sozinho. Acho que com o Impacta Cine a gente conseguiu criar uma sinergia muito bonita. Cada pessoa com a sua especialização, cada pessoa do seu lugar. E a gente conseguiu fazer uma campanha tentando não enlouquecer, porque eu sei que é difícil. E acho que é importante a gente se aventurar, também se jogar um pouco. Não é dizer assim, ai, não vai dar certo, não vou escrever porque o projeto não está bom. A gente já tem tanto não na vida, então acho que bater na porta das pessoas, né? Claro que isso exige tempo, isso exige estratégia também. Mas fazer isso de forma coletiva, né, ter esse tempo para fazer isso, porque sem dúvida alguma porta vai se abrir para te ajudar, para sustentar a campanha. Então acho que é isso, é se jogar mesmo com medo, porque a gente sempre vai sentir medo. É uma força que é vital, né, que não pode nos deter. Agradeço muito a Taturana, Impacta Cine, a todas, todos e todes por a gente estar aqui com esse espaço tão valioso para a gente compartilhar. Muito obrigado, Patrícia, Elisa, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou. É uma alegria a gente estar aqui construindo esse espaço das masterclasses. Então, a gente recorda que a convocatória para a participação no laboratório estão abertas até o dia 28, então já tem todas as informações aqui no chat para vocês lerem o regulamento, a convocatória, acompanharem, escreverem seus projetos. A gente fala, né, que o trabalho do produtor de impacto, ele está também ligado ao que acontece depois que a gente sai da sala do cinema, depois do que a gente vê no filme. E eu acho que esse espaço que a gente construiu aqui hoje segue um pouco desse movimento, né? O interesse em seguir
é o nosso propósito em seguir gerando as conexões e as redes que são tão potencializadas a partir de narrativas como os filmes de vocês. Então, eu agradeço muitíssimo o tempo, a disponibilidade e a escuta de todas as pessoas presentes. Queria agradecer muitíssimo a nossa equipe de tradução maravilhosa, Laura de Beatriz, a nossa equipe de Libras, Grace, e a equipe da Taturana e da Impacta, que fizeram esse espaço possível. Na próxima semana, a gente segue com a terceira Masterclass, que é Experiências de quem faz a distribuição de impacto, com a Mariana Marim, do filme Mi Casa Está em Outra Parte, com a Raíssa Couto, da Sexibilidade, e a Michele Plascencia vai fazer a mediação, nossa companheira do Impacta Cine. Muitíssimo obrigado, sigam acompanhando o nosso trabalho, e a Masterclass, para quem quiser revisitar essa conversa, vai estar disponível aí no canal da Taturana também. Muitíssimo obrigado a todas as pessoas. Até mais. Obrigada. Obrigado.